Mas sabe qual a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês? Está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. O que eu quero compartilhar dessa palavra com vocês? Nessa época de pandemia, não é diferente no nosso dia a dia da vida. Agora estamos vivendo um momento mais acentuado. Mas a convivência dentro de casa, a proximidade de marido e mulher, de filhos, né? Talvez num ambiente pequeno, por muitas horas durante o dia, quando não há pandemia, as pessoas ainda podem sair um pouco, né? Ficar dentro de casa. Nós estamos vendo muitos registros de violência doméstica, de abuso sexual. Isso é crime. Isso eu quero que vocês liguem, Disque 100 e denunciem. Mas também existem outros tipos de conflitos. Conflitos do casal, conflitos com os filhos dentro de casa. Então o Senhor colocou essa passagem no meu coração para a gente meditar. Jesus, ele estava em uma margem e ele passou para outra margem do rio. Irmãos, imaginemos que esse rio é a nossa vida. Quando a gente nasce, a gente está numa margem do rio. A gente pega um barco, esse é o barco da vida. Esse é o barco da vida. E a gente vai atravessar lá do outro lado, da margem desse rio. E quando a gente está atravessando, nós vamos enfrentar ventos, nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar calmarias, nós vamos enfrentar momentos de aflição, momentos de ansiedade, momentos de depressão. Nós vamos enfrentar aflições. Mas eu quero pedir para vocês que vocês pensem que essa tempestade que aconteceu aqui não foi uma tempestade que Deus mandou, foi uma tempestade espiritual. E muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Que a gente venha saber identificar as estratégias do inimigo para desestruturar nossa família, desestruturar o nosso emocional, ainda mais nessa época de pandemia. Agora não é momento para brigar, agora não é momento para criar conflitos, agora não é momento de separação, agora é momento de ter calma e saber que Jesus está no barco. Se a vida é um rio, e se nós atravessamos esse rio dentro de um barco, a palavra nos garante que Jesus está no barco. E Jesus não está dormindo. Jesus, ele está conosco. Então, que você possa ter calma nesse período de pandemia, que você possa refletir, não briga dentro de casa por bobeira, por causa de uma limpeza, por causa de uma coisa fora do lugar. Tenha sabedoria, releve, repense, conduza de outra forma, converse em outro horário. Então, para que vocês possam passar por este período, por essa turbulência, mas sabendo que Jesus está no barco e ele acalma a tempestade. Então, eu queria passar essa mensagem para vocês nessa manhã. Ontem o Senhor falou muito ao meu coração para fazer uma live na farmácia, para falar dos nossos projetos sociais, que nós precisamos de ajuda das pessoas, mas também para falar para as pessoas terem calma. Agora não é momento de irritação, agora não é momento de medo. Não tenha medo, Jesus é conosco, tenha calma, o Senhor vai controlar as nossas finanças, o Senhor é o que garante, a palavra nos garante que se Ele
cuida do passarinho, Ele não vai cuidar de mim, de você? Jesus vai cuidar de nós. Creia no Deus Todo-Poderoso. Creia que Jesus está no barco conosco. Então fica com essa mensagem no coração, tenha calma, respire, não fique ansioso, não entre em pânico, porque maior é o Senhor. E isso vai passar, essa tempestade vai passar e nós vamos conseguir alcançar a coroa da vitória através de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos atravessar essa tempestade e logo vem a bonança. E logo as igrejas estarão com as portas abertas para a gente continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque esse foi o legado de Jesus, né? A palavra legado é alguém que está à beira da morte e deixa algo para nós, né? A herança que Jesus deixou para nós foi a salvação, mas o legado é levar a palavra do Evangelho, é levar as boas novas a todos. Então eu quero levar para você neste meio-dia, né? Já estamos no meio-dia, essa boa nova. Jesus é a nossa esperança e Ele fala para mim e para você: acalma-te. Fica calmo, porque eu estou no barco e eu acalmo a tempestade. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Confia no Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Deus abençoe vocês. Um dia abençoado em nome de Jesus.